Você já se perguntou por que os países mais felizes do mundo são sempre os mesmos? Finlândia, Dinamarca, Suécia. Será que eles descobriram uma fórmula mágica? Ou tem coisa aí que a gente não está vendo? Hoje, a gente vai revelar o que esses rankings não mostram, o que tem por trás da tal felicidade. E claro, onde o Brasil entra nessa história? Fique até o final, porque a conclusão pode mudar a forma de ver o mundo. E não, esse vídeo não é só mais um ranking comentado, é uma investigação profunda sobre como a felicidade é medida, percebida e talvez distorcida. Vamos mostrar dados que poucos mostram e fazer perguntas que quase ninguém tem coragem de levantar. Afinal, dá para medir felicidade com números? Ou estamos sendo iludidos por um modelo que não se encaixa na nossa realidade? Inscreva-se agora no canal Contextual. Aqui falamos de economia, comportamento, tecnologia, saúde mental, mas acima de tudo, de como tudo isso impacta na sua vida. Vamos começar com os nomes de sempre. Finlândia em primeiro lugar, de novo, pelo 6º ano seguido. Depois vem Dinamarca, Islândia, Suécia, Noruega, Suíça. Você percebe o padrão? Todos os países nórdicos, europeus, com alto IDH, educação de qualidade e clima frio. Mas afinal, o que define esse tal ranking da felicidade? Segundo a World Happiness Report, são 6 os principais critérios. Primeiro, PIB per capita. Segundo, suporte social. Terceiro, expectativa de vida saudável. Quarto, liberdade de fazer escolhas. Quinto, generosidade. E sexto, ausência de corrupção. Parece uma lista justa, não é? Mas olha só, isso mede felicidade ou qualidade de vida? Porque você pode ter conforto, segurança e ainda se sentir vazio. E outra, será que todos esses critérios se aplicam do mesmo jeito em todas as culturas? Tem gente que troca estabilidade por liberdade. Outros preferem emoção ao invés de ordem. Segundo a edição de 2024 da World Happiness Report, a Finlândia aparece em primeiro lugar com uma nota média de 7,8 em uma escala de 0 a 10. O destaque vai para o suporte social, ou seja, a sensação de que, se algo der errado, há alguém para quem confiar. Esse fator foi apontado por mais de 90% dos entrevistados finlandeses como uma das maiores fontes de segurança e tranquilidade no dia a dia. Além disso, o país é um dos líderes mundiais em confiança nas instituições e baixa percepção de corrupção. É como se o povo soubesse que o sistema funciona, e essa confiança coletiva por si só gera um bem-estar difícil de quantificar. Mas será que isso significa de fato que eles são os mais felizes? Ou apenas os mais seguros e estáveis? Além disso, esses indicadores são amplamente influenciados por padrões culturais e históricos que favorecem nações com uma estrutura sólida há décadas. Será que estamos apenas assistindo um reflexo do privilégio histórico? Vale lembrar que muitos desses países passaram por guerras, sim, mas reconstruíram suas nações com foco em bem-estar coletivo, enquanto outros países ainda lutam por necessidades básicas. Será que estamos apenas olhando para um retrato do passado bem resolvido e não necessariamente de uma felicidade real no presente? Agora, o ponto crítico. O tal relatório se baseia em boa parte na autoavaliação dos entrevistados. Sim, eles literalmente perguntam, em uma escala de 0 a 10, quão satisfeito você está com sua vida? Parece simples, mas a resposta depende muito da cultura. Pensa comigo, um norueguês pode dar nota 8 e ainda achar que tem muito a melhorar. Um brasileiro dá nota 6 e se sente que venceu na vida. Tem expectativa, contexto social, visão do mundo. Não é só o que você tem, é o que você espera ter. E isso varia muito entre continentes. E tem mais. O índice não fala em desigualdade interna, racismo, depressão, uso de antidepressivos, nem taxa de suicídio. Quer um dado impactante? A Finlândia lidera o ranking de felicidade há anos e também está entre os países com a maior taxa de suicídio da Europa. Tem algo
que não bate. Segundo os dados da Organização Mundial da Saúde, a Finlândia tem uma das maiores taxas de suicídio per capita da União Europeia, especialmente entre homens jovens. Ao mesmo tempo, o país está entre os maiores consumidores de antidepressivos do continente, de acordo com a OECD. Na Noruega e na Islândia, o cenário é parecido, altos índices de felicidade no papel, mas também altas taxas de distúrbios mentais, ansiedade e solidão. Esses dados sugerem que a população pode viver bem financeiramente, mas emocionalmente esgotada. E se o relatório da felicidade estiver medido apenas à superfície, ignorando o que acontece por dentro? A gente precisa lembrar que existe uma diferença enorme entre parecer bem e estar bem de verdade. Isso mostra que, talvez, o conceito de felicidade esteja sendo reduzido a variáveis que ignoram o lado mais humano da existência. A pergunta certa não é o quão feliz você se sente, mas por que você se sente assim? E se estamos medindo apenas a aparência, não a essência, estamos ignorando o que realmente importa: a saúde mental, os vínculos sociais profundos e o propósito de vida de uma população. Agora vamos olhar para o estilo de vida nesses países. Trabalham menos horas, pagam mais impostos, mas recebem em troca serviços públicos de alto nível, educação gratuita, saúde de ponta, transporte eficiente. É uma troca. Você aceita pagar mais para não se preocupar com o básico. Mas isso tem um preço emocional também. A vida lá é mais introspectiva. O frio e o isolamento não são para qualquer um. E existe uma certa pressão por seguir o padrão social. Menos ambição individual, mais conformidade coletiva. Enquanto isso, no Brasil, tem caos, tem improviso, tem desigualdade, mas também tem o calor humano. Festa, futebol, música, resiliência é outro tipo de felicidade. Intensa, caótica, mas viva. A gente celebra na dor, canta no meio do caos e transforma problema em piada. É possível medir isso? Além disso, o senso de comunidade aqui é diferente. No Brasil, a ajuda mútua entre vizinhos, a fé popular, a capacidade de improvisar soluções, tudo isso cria um senso de pertencimento que dificilmente aparece nos índices globais. Felicidade não é só o que está no papel, é o que pulsa nas ruas, nos bares, nos encontros casuais de quem ainda consegue sorrir, apesar de tudo. E onde o Brasil entra nessa história? Estamos na posição 49 entre 137 países no ranking de 2024, acima de Rússia, Argentina, África do Sul, mais atrás de El Salvador, Nicarágua e México. Agora pensa comigo, você realmente acha que um brasileiro, mesmo com todos os problemas, é mais infeliz que um ucraniano vivendo em uma guerra? Ou alguém em uma ditadura asiática? Tem algo de estranho nesses critérios. O brasileiro sorri, dança, cria, improvisa, mas também sofre calado, finge que tá tudo bem. Aprendemos a sorrir na dor, a sobreviver com humor. É felicidade genuína ou só um mecanismo de defesa? O brasileiro, historicamente, criou mecanismos emocionais para resistir à adversidade. E isso não é captado por uma pesquisa que mede a estabilidade e não intensidade de vida. Será que esse ranking entende o que é ser feliz num país onde sorrir é uma forma de sobreviver? Talvez o índice global esteja comparando laranjas com bananas. Culturas diferentes, valores diferentes, reações diferentes à mesma pergunta. Um levantamento recente do Instituto Ipsos mostrou que, apesar das dificuldades econômicas, 74% dos brasileiros afirmam se considerar felizes, uma taxa acima da média global. Além disso, o Brasil lidera há anos os rankings de consumo cultural e redes sociais, o que revela um povo conectado, expressivo e resiliente. Enquanto o relatório da ONU mede estrutura, o brasileiro vive de improviso e de afeto. E segundo uma reportagem da BBC Brasil, muitos especialistas já questionam a eficácia desses índices para capturar realidades tão distintas. Não dá para medir a alma de um país com régua padronizada. No final das contas, o que é felicidade? É ter segurança ou ter liberdade? É viver com ordem
ou viver com emoção? É poder andar tranquilo na rua ou ter amigos para rir no bar? A verdade é que cada cultura tem sua fórmula. O que funciona para o sueco pode sufocar um brasileiro. O que faz sentido no papel pode não aquecer o coração. Felicidade talvez não seja uma meta, mas um estado momentâneo. Um instante em que você se sente útil, amado, presente. Não é sobre ser o mais feliz do mundo, é sobre encontrar o seu próprio jeito de viver bem. E isso começa quando a gente para de se comparar com rankings frios e começa a olhar para o que realmente faz a vida valer a pena. Às vezes, a felicidade é tomar um café com quem você ama. Outras vezes, é ter paz depois do caos. Não existe fórmula, mas existe sentimento. E ele é único para cada um. E mais importante, a felicidade não precisa ser validada por rankings ou por aprovação externa. Ela pode estar nos detalhes que só você percebe, nos silêncios que só você entende. Talvez o maior erro seja tentar traduzir o invisível com números visíveis. Segundo uma pesquisa global da Gallup, 4 em cada 10 pessoas no mundo dizem experimentar altos níveis de estresse diariamente, inclusive em países que lideram rankings de felicidade. Os dados revelam que a felicidade declarada pode mascarar uma pressão emocional profunda e que muitos vivem no limite entre o equilíbrio e a exaustão. Outro estudo de Harvard, que acompanhou 700 pessoas por mais de 75 anos, concluiu que o fator mais determinante para uma vida feliz e longa não é dinheiro, nem status, mas sim relacionamentos de qualidade. Ou seja, no fim, o que vale mesmo é ter com quem contar. E aí, o que é felicidade para você? Você trocaria o Brasil pela Finlândia? Ou acredita que dá para ser feliz aqui, apesar de tudo? Comenta aqui embaixo. Quero muito saber o que você pensa. E se esse vídeo te fez refletir, se inscreve no canal, deixa o seu like e compartilha com alguém que precisa ouvir isso.